Mensagem de hoje encontra-se em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, temos lido a Bíblia, a Tua Palavra, e cremos que ela toda é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Por isso, nossa autoridade de fé e de prática. E suplicamos humildemente que o Teu Espírito Santo, o autor da palavra, nos dê entendimento e fale ao nosso coração. Tão somente o Senhor fale, para que possamos cada um de nós ouvir a voz de Deus e não de homem, e sair daqui glorificando única e exclusivamente o Teu nome, porque só o Senhor é digno disso. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Você já notou quantas tempestades passamos na vida? Todos passamos por tempestades. Tempestades devido ao clima, tempestades temporais e tempestades no sentido, às vezes, emocional, espiritual, tempestades no trabalho, tempestades na família. A vida toda está cheia de tempestades. E se estamos aqui é porque sobrevivemos a elas. Mas muitas vezes há tempestades que pensamos que vamos sucumbir, que não vamos sobreviver. E o quadro desta passagem bíblica é justamente isso. Para meditar um pouquinho nesse texto, e ele é cheio de riquezas, embora um texto pequeno, eu tive que, como diz no Brasil, enxugar muito. Eu tive que preparar meu sermão e fiquei cortando, porque senão a gente ia aqui até 11 da manhã só falando. E eu não quero pôr ninguém para dormir. Mas eu notei pelo menos 6 pontos muito interessantes, que podem nos ajudar quando estivermos passando por tempestades na vida. O primeiro deles é que as tempestades vêm em momentos inesperados, momentos inoportunos. Aliás, tempestades sempre vêm de maneira inoportuna, mas é no momento que você menos espera. Veja o texto bíblico. Versículo 35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, já era fim do dia, a tempestade veio ao final do dia, depois de um longo dia de trabalho, e eles estavam chegando praticamente ao meio do lago. A tempestade começou. Eu imagino os discípulos no meio do lago, remando, já escuro. E o pensamento era: voltamos para trás? Não adiantava voltar para trás. Aliás, voltar é para trás, né? Não adiantava voltar. Seguir em frente era a mesma coisa. Então seguiam em frente. Tempestades acontecem, mesmo quando você e eu estamos seguindo em frente, mesmo quando estamos dentro da vontade de Deus. Já pensou nisso? É o que nós vemos aqui. Eles fizeram o que Jesus mandou. Jesus disse: passemos para a outra banda do lago. E eles obedeceram. Eles estavam obedecendo à vontade de Deus. E ainda assim veio a tempestade. Muitos pensam que ao fazermos a vontade de Deus, estamos livres de tempestades, estamos livres de problemas. Mas isso é um terrível engano. É um erro pensar assim.
Veja pela sua vida. Se você anda com Deus, e você já passou por tempestades, você sabe que não podemos nos enganar pensando que porque eu sou um crente, porque eu amo a Deus, porque eu procuro viver a Bíblia, eu estou livre de tempestades. Não. Em João 16:33, o Senhor disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos estar preparados para viver uma vida cristã no mundo real, e não de fantasia, como muitos pensam. Você vem para o Evangelho e para de sofrer. Mentira. Você anda com Jesus, você vai ter lutas como qualquer outra pessoa. A diferença é que você tem Jesus. Jesus não nos deixa só. Ele diz: estou convosco todos os dias. Então, tempestades acontecem também aos que andam com Deus. Veja o versículo 36. E eles, deixando a multidão tinha se dispersado. Então, quem são esses que deixaram? Os discípulos. Os discípulos eram os que viajavam com Jesus. Eles continuavam com o Senhor, escolhidos do Senhor, obedecendo às ordens do Senhor. E ainda assim, a tempestade veio. Estavam com o Senhor. A multidão foi para casa. A multidão foi dormir. O dia tinha acabado. Já tinham sido saciados com a palavra de Deus. Deus tinha falado no seu coração. Estavam consolados. Mas aqueles homens cansados depois de um dia de trabalho, uma noite já escura, quando veio a tempestade. E o que passou? Eles tiveram medo. E acordaram Jesus. Você porventura nunca sentiu medo? Eles sentiram. E o que aconteceu? Jesus os criticou por isso. Eles acordaram Jesus, e se você ver o texto bíblico, tem a Bíblia aberta à mão, vai ver que Jesus os criticou por isso. Notem as palavras de Jesus no versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Isso me levantou uma pergunta enquanto lia o texto. O que Jesus esperava que eles fizessem? Acaso não fizeram bem em pedir-lhe ajuda? À primeira vista, parece-me que essa não foi a escolha certa. Afinal, o versículo 36 diz que havia outros barquinhos. Os discípulos de Jesus, naquele caso, eram mais do que os que estavam no barco. Não sei quantos cabiam no barco, mas tinha outros barquinhos também. A multidão foi embora. Aqueles barquinhos também eram de discípulos, que enfrentavam a mesma tempestade. E Jesus não estava no barco deles. Eles não tinham Jesus no barco para acordar e falar: Senhor, não se te dá que pereçamos? Mas eles também criam em Deus. Então, qual a lição que Jesus queria ensinar aos discípulos? Acordar não seria uma verdadeira demonstração de fé? Não era reconhecer a sua fragilidade, que eles não podiam nada e que eles precisavam de Jesus? Aparentemente não. O que deveriam fazer então? Ficar à deriva? Deixar o barco ser levado pelo vento e pelas ondas de um lado para outro? Jogados pelas ondas? Ou será que deveriam tentar vencer as tempestades pela sua experiência? Porque eram pescadores, eram homens afeitos ao mar, eram homens que certamente já tinham enfrentado outras tempestades, e se estavam ali é porque venceram. Às vezes os nossos problemas a gente quer resolver sozinho, a gente não leva para Deus, mas esses homens estavam levando. Aquela tempestade, pelo texto bíblico, nós vemos que era monstruosa, era enorme, parecia diferente e forte o suficiente para matar a todos. Veja o versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Se você continuar lendo o texto, fala barquinhos, havia outros barquinhos, então não era um transatlântico, não era um barco grande, estavam enchendo de água, por isso eles estavam tão assustados. Afinal,
os discípulos temiam por suas vidas. Estavam convencidos de que iriam morrer. Estavam certos disso. Iriam morrer. Versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Então estavam convencidos que iam morrer. E acho que pensavam que Jesus ia morrer junto também. Por isso Jesus falou que a fé deles era tão pequena. Ainda não tem fé. Ainda não sabe quem eu sou. Não tem consciência da minha presença. Por mais contraditório que pareça, Jesus estava ensinando os discípulos a terem fé, confiar na presença de Deus e descansar. Sim, descansar assim como Jesus estava descansando, em meio à tempestade. A Bíblia diz que mesmo em meio à tempestade, Jesus descansava, Jesus dormia. Marcos 11, 22, Jesus disse: tem fé em Deus. Isso significa, meus irmãos, que os que estavam no outro barquinho, ou nos outros barquinhos, não tinham o Jesus visual, fisicamente com eles, mas eles tinham aprendido o que Jesus ensinou. E o único socorro deles naquela hora era ter fé em Deus. E Jesus sabia que ele não estaria com os discípulos para sempre. Ele disse que ele haveria de morrer na cruz, ser ressuscitado ao terceiro dia, subir ao céu, preparar lugar. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Mas os discípulos ficariam com ele fisicamente. E os discípulos iriam enfrentar outras tempestades. Iriam passar por tempestades. E Jesus não estaria com eles. Tempestades materiais e tempestades espirituais. E era nessa hora que eles precisavam ter em mente a figura de Jesus descansando tranquilo na polpa do barco. Eles precisavam ter, em palavras simples, a compreensão de que a presença de Jesus já era suficiente para não terem medo. Ele descansava. E era isso que eles deviam ter em mente quando vierem tempestades na vida, que assim como Jesus descansava, nada podia tirar a paz do Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, nada podia abalá-lo. Assim também eles deviam descansar no Senhor, confiar em Deus. Às vezes as pessoas duvidam do cuidado de Deus. Isso é um terrível engano. Esse quadro da tempestade é um exemplo disso. Ainda que Jesus dormia, o Deus vivo não. Jesus se fez homem e habitou entre nós. E a Bíblia diz que ele teve fome, diz que ele teve sede, a Bíblia diz que ele se cansou, porque ele habitou num corpo, fisicamente 100% homem, mas espiritualmente 100% Deus. E a visão de vê-lo adormecido criava um engano na mente das pessoas. Eles esqueciam que o Deus vivo continua no trono, continua no controle. É isso que eles precisavam lembrar. Às vezes parece que Deus não se importa com os nossos problemas. Clamamos e não ouvimos a resposta conforme queremos. E nos esquecemos o que diz o Salmo 124. Eis que não adormece nem dorme aquele que te guarda. Fé na presença de Deus é o que faz toda a diferença. Certeza da presença de Deus é o que traz segurança. É quando a pessoa anda com Deus, ela sabe que Deus está presente. Onde me ausentarei da tua presença? Se eu fizer a minha morada no abismo, lá tu estás. Se eu fizer no fundo do mar, lá tu estás. Se eu for ao alto monte, lá tu estás também. É isso que diz a Bíblia. Não há onde se ausentar. O Senhor vê tudo. Ele conhece os detalhes mais pequenos, até os pensamentos que passam pela minha mente e pela sua. Até os sentimentos confusos que a gente fica abalado por circunstância, Ele conhece. E essa tempestade vem nos trazer lições sobre isso.
Jesus estava ali. Portanto, eles não deveriam ter medo. O problema é que às vezes olhamos as tempestades e nos esquecemos da presença de Deus. Olhamos para a água que está entrando no barco e esquecemos que Jesus está ali descansando na polpa do barco, que Ele está presente. Por isso o medo gerado pela falta de fé. Em quarto lugar, nós vemos que Jesus cuida da tempestade. E nós vemos como Jesus cuida. Jesus repreende o que causa a tempestade e traz paz àquele que está no meio dela. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Notem nesse versículo que há duas ações distintas da parte de Jesus. Há dois verbos distintos neste relato. Um com relação ao vento e outros com relação às ondas. Geralmente nós juntamos os dois e pensamos que é uma coisa só. E assim nós fazemos também com os nossos pedidos de oração. Nós somos imediatistas e queremos que Deus cuide da nossa maneira. Muitas vezes queremos que Deus cuide dos sintomas e não da causa. Muitas vezes não estamos interessados na causa, porque muitas vezes a causa somos nós mesmos. Nós queremos que Deus resolva o nosso problema, mas queremos continuar andando do nosso jeitinho. E Deus não trabalha assim. Primeiro, vemos que Jesus repreendeu o vento. Ao vento que causava todo tumulto, Ele disse: cala-te. Em segundo lugar, Ele falou às ondas. As ondas que sofriam com o vento, que criavam toda aquela situação, mas por causa do vento, Ele disse: aquieta-te, calma. Não é muitas vezes assim que nós vivemos? Em turbulência, com tempestades mentais, espirituais, emocionais, em confusão por causa do que estamos passando. Mas às vezes foram escolhas erradas que fizemos, companhias não boas com que andamos, coisas que nós às vezes fizemos, escolhas erradas ou situações, às vezes não somos nem nós, mas que nós estamos passando e precisamos que Deus cuide do problema, para que os efeitos desapareçam. E foi isso que Jesus fez. Ele repreendeu a causa do problema. E as ondas, Ele disse: aquieta-te. As ondas eram o efeito. E para elas o Senhor teve um tratamento diferente. Os irmãos estão me acompanhando? Estão percebendo? Deus faz distinção entre uma coisa e outra. Quando nós compreendemos isso, também entendemos porque nem sempre Deus responde às orações da maneira como queremos. Em nossas tempestades da vida, há coisas que são a causa do problema e outras circunstâncias que nos incomodam. Deus cuida da causa do problema e também cuida das circunstâncias. Deus repreende a tempestade e acalma as ondas turbulentas. É Jesus que faz isso. É Jesus que pode dizer: eu vos dou a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. Mas Ele dá uma paz que o mundo não pode dar, mas o mundo também não pode tirar. Aquele que anda com Jesus, ele pode estar no meio das maiores tribulações e lutas, mas ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que vai passar. Depois da tempestade, diz aqui o texto, veio grande bonança. Quando Jesus disse: aquieta-te, houve bonança. E eu não sei se você está passando por alguma tempestade nesse momento na sua vida, mas se tiver, continua com seus olhos no Senhor. Ele descansa. Nada pode perturbar o Criador do céu e da terra. Não há nada que possa afligi-lo. Ele está no poder, no controle, Ele é maior. E Ele vai ajudar você a vencer a sua tempestade também. E se não estiver passando por nenhuma agora, se prepara, que o tempo muda. Ontem à tarde nós viemos para cá, tinha a reunião tão linda das senhoras.
Essas senhoras são de valor, corajosas. Estavam aqui. O tempo estava frio. Quando acabou a reunião, começou a dar uma rajada de vento com neve, ficava tudo branco, a gente não enxergava nada, o chão ficava uma pasta de neve com gelo, com areia, e o carrinho meu é smart, mas ele não é muito smart, ele é só no nome. É esperto, mas só no nome, porque se bobear ele escorrega para cá e para lá. E com cuidado. Era uma tempestade, ela veio quando ninguém esperava, estava tudo tão bom. Quando estávamos para sair, a irmã Gloriana falou: pastor, a coisa está ficando ruim, está começando a cair muita neve, está ventando. E nós, logo que acabou, ó, fomos embora. É assim que elas vêm. E pode ser que venha alguma para você. Eu espero que não, mas se vier, lembra, Jesus está no barco. Ele cuida. E Ele dá paz. Em quinto lugar, vemos o temor que nos vem em meio à tempestade. Vemos aqui no versículo 40, se você pode olhar na sua Bíblia, o temor da tempestade. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Eles estavam com medo da tempestade, muito medo. E Jesus disse: por que sois tão tímidos? Versículo 41, nós vemos um grande temor, só que esse é o temor de Deus. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este? Vê? Eles não precisavam ter passado pelo primeiro. Se tivesse o temor do Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles se lembrariam de quão poderoso é o seu Deus, não precisariam ter medo. Mas depois se encheram de medo por pensar: quão grande é o meu Deus. Até cantamos aqui, né? Quão grande é o meu Deus. É bonito cantar, mas no meio da tempestade, será que a gente canta? Sentiram um grande temor. Isso me fez pensar, me levou a pensar, quando me vêm as tempestades, no que eu focalizo o meu temor. Tem uma tempestade? Ou o meu temor está no Senhor, que fez o céu e a terra, que não pode ser abalado? O meu temor está naquele que diz a Bíblia: não deixará que o meu pé vacile. Eis que não dorme aquele que me guarda. Salmo 121:3: não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dormirá. Ele é a minha sombra, a minha direita. E então eu diria à minha alma, versículo 4: eis que não adormece, nem dorme aquele que me guarda. Não são só palavras. Jesus na popa do barco dormia, mas Deus não. E os discípulos, enganados pela aparência, julgavam que Jesus dormia e não se importava. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: onde estava Deus quando eu passei por isso? Deus não se importou, porque se Deus me amasse eu não passava por essas coisas. E eles tiveram a petulância de falar na cara de Jesus: Senhor, não se importa que nós morramos? O Senhor não está percebendo que a situação está difícil e o Senhor não faz nada? Muitas vezes é isso que as pessoas fazem. Versículo 38: eles julgaram que Jesus dormia e não se importava. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus os repreendeu por essa falta de fé. E nós, como reagimos? Quando os problemas parecem maior do que nós possamos suportar, e o nosso barquinho parece que está enchendo d'água e vai afundar, em que está o nosso temor? Na tempestade ou o temor do Senhor? É em horas assim que, quando somos provados, é que vemos qual o tamanho da nossa fé. E o que Jesus estava procurando ali neles era isso: fé, fé.
Estamos com medo da tempestade? Não deveríamos, em vez disso, ter temor e nos maravilharmos com o poder do Senhor, que é maior que a tempestade. Quando nós temos os nossos olhos no Senhor e não na tempestade, nós vemos que não estamos sós. Nós vemos que Deus cuida. Maior é Deus que está conosco. Deus criou todas as coisas. Não há nada que possa abalar. O nosso Deus é maior. E aqui há mais um detalhe que nós não podemos deixar passar despercebido. Esse detalhe eu notei ao ler e reler o texto, e eu vi que há um problema maior. Versículo 6, o ponto 6. O maior problema em meio à tempestade não era a tempestade em si, não era a tempestade, mas a falta de fé. E o problema nas nossas tempestades não são as tempestades, mas a nossa falta de fé, a nossa falta de consciência de que Jesus está presente, de que Ele está presente. Notem a admiração dos discípulos, versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na versão portuguesa está escrito até. Na inglesa também. Mas no grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, diz: quem é este que também, não até, também o vento e o mar lhe obedecem? É apenas uma pequena palavra, mas há uma ênfase muito importante aqui. Pense, é irônico que aqueles discípulos que até então tinham desobedecido Jesus, que tinham entristecido Jesus com a sua falta de fé, dissessem: quem é este? Até o vento e o mar obedecem. Quando na verdade quem obedecia era somente o vento e o mar, os discípulos não. Então não é também. Quando eu falo também, dá a impressão que eu estou junto. Nós somos fiéis a Jesus e eles também. Não. Na verdade, os discípulos não podiam se enquadrar nisso. Quem é este que o mar, o vento obedecem? O também, eles usaram, mas eu creio que não era apropriado. Até onde se pode notar, o vento e o mar eram os únicos que obedeciam à voz de Jesus. Os discípulos não. Creio que o grande problema que Deus enfrenta não é cuidar das tempestades. O grande problema, Jesus mostrou no versículo 40, é a nossa falta de fé em meio às tempestades. Ainda não tendes fé? Deus tem toda a autoridade para parar a tempestade com o poder da sua palavra. Ele disse que repreendeu o vento e a tempestade, as ondas turbulentas, ele disse: acalma, aquieta-te. O problema, eu creio, muitas vezes é a nossa falta de fé, a minha falta de fé, de ver que meu Deus é maior que as minhas tempestades, que Deus tem todo o poder. Nós precisamos ter consciência disso, porque é essa fé em Cristo, essa consciência da presença de Deus, apesar de toda a tempestade que esteja ao redor, apesar das ondas que possam parecer que estão enchendo o nosso barquinho, é essa certeza que Deus está presente, que nada pode abalar, que com Cristo no barco tudo vai muito bem. É esta certeza que nos dá a tranquilidade e paz em meio à tempestade. Sem essa certeza, Jesus estava no barco e eles não tinham paz. É por isso que Jesus falou: onde está a sua fé? Deus está presente, só que Deus não é obrigado a fazer as coisas do modo que eu quero e na hora que eu quero. Deus está no controle.
Ele descansava enquanto todos estavam atribulados, perturbados, inseguros, porque não há nada que possa abalar Deus. Ele é maior que a minha luta, que a sua, que os meus problemas, que os seus, que as nossas tempestades. E é nessa hora que nós temos que perguntar: onde está a minha fé? Onde está a sua fé? No medo? A sua fé está no medo de que a tempestade o fará sucumbir? É isso que você acredita que vai acontecer? É isso que os problemas estão fazendo você acreditar? Porque se é nisso que você acredita, é aí que está a sua fé. Ou você crê no Deus vivo, que é maior. O salmista escreveu no Salmo 34:19 estas palavras: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Deus não engana ninguém. As aflições você e eu teremos. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, e cair a chuva sobre justos e injustos. Se fosse eu e você, a gente ia mandar chuva em cima dos injustos e um solzinho bom em cima do justo. Deus não faz diferença. Ninguém vai chegar lá no céu e dizer: ah, Senhor, eu nunca criei no Senhor, por isso eu não posso entrar aqui, porque o Senhor só mandava o bom por crente, e para mim só as tempestades. Não. Deus faz cair o sol e a chuva sobre justo e injusto. A diferença é que o justo confia no Senhor. E o Salmo 1 diz: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perece, porque é o caminho do erro. Em que você acredita? Que as suas tempestades vão fazer você sucumbir, que você já perdeu a parada, já perdeu a luta? Sozinho você e eu perdemos, mas com Deus presente não. Não tem como. Você crê que Deus pode acalmar a tempestade pela qual está passando, ou tempestades que venha a enfrentar? Você crê que Deus tem poder de repreender o inimigo, devorador, destruidor, e dizer: não, esse aqui é meu, essa aqui é minha, não toca? E Ele lhe dará a paz, a segurança, e você sentir: sim, eu estou seguro, porque Jesus está presente. Onde está a sua fé? Eu lembro que quando eu era menino, eu ainda não era convertido ao Evangelho, mas perto da minha casa havia uma igreja batista regular. E eu lembro que eles faziam escolas bíblicas de férias. Nas férias eles faziam uma semana inteira de escola bíblica e convidavam as crianças do bairro para vir aprender a Bíblia. E eu aprendi ali João 3,16, aprendi muitas coisas bonitas, mas uma das coisas que eu aprendi que nunca me esqueço era um corinho que dizia assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. E aí vai, tem irmãos cantando comigo, porque certamente aprenderam também. Mas era um menino, eu não era crente, eu só vim me converter quando era jovem, e até hoje eu lembro daquelas coisas que eu aprendi quando era menino. E durante a minha vida eu aprendi que com Cristo no barco tudo vai bem. O que nós precisamos saber é que Deus não adormece nem dorme. Deus está sempre no controle. Nós precisamos saber que se Jesus podia estar calmo em meio às tribulações, às tempestades, nada lhe tirava o descanso. É assim Deus com as minhas lutas, com os meus problemas. Ele está no controle. O que eu preciso é ter consciência da sua presença, porque com a sua presença há paz. Com a sua presença, ainda que eu passe por lutas, tudo vai bem, porque eu sei que o barco vai chegar no destino determinado por Deus.
Nada pode impedir o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo na sua. O diabo pode vir e se andar, pode fazer tempestades, pode fazer parecer que tudo está preto e não tem saída, ficou escuro, não dá para enxergar nada. Não, Jesus é a luz. O mundo é trevas, mas Cristo é luz, e se andamos com Ele, nós sabemos que tem solução. Eu posso não entender, mas meu Deus entende. Eu posso não saber como, mas meu Deus sabe. E nele está a resposta. Onde está a sua fé? Que você possa dizer, como disse o salmista: a minha fé está no Senhor, que fez o céu e a terra. Eis que não dormita e nem dorme aquele que me guarda. É isso que vai fazer toda a diferença quando eu e você estivermos passando por tempestades. O Senhor nos abençoe, que Ele nos capacite a compreender isso, não somente teoricamente, mas na prática. Ninguém mais interessado no seu bem, na sua segurança, do que Deus, que o ama, que a ama. Nem mesmo você. Porque às vezes fazemos coisas que nos põem em risco e sabemos, e ainda assim fazemos. Um exemplo: a estrada diz vai a 100, você vai a 120, 140. Está livre, não tem ninguém, não vejo guarda lá na frente, e vai pisando. E às vezes pode acontecer um acidente. Então é sinal que nem eu nem você nos amamos tanto quanto nos ama Deus, porque Deus não faria isso comigo nem com você. Então nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos saber que Ele está no controle. Os discípulos certamente, quando passassem por lutas e tempestades, eles internamente, que eles estavam tão apavorados e foram envergonhados, porque Jesus dormia tranquilo. Parecia que não havia tempestade, parecia que a água não estava entrando no barco. Ele dormia como se não acontecesse nada, a ponto de eles dizerem: Senhor, o Senhor não se importa não? Não percebe o que está acontecendo? E eu acho que a cara deles caiu. Iam levar isso para o resto da vida, pensando quão maravilhoso é Jesus. Nós não podemos duvidar dele, porque em meio a minhas lutas, Deus está tranquilo, porque Ele é maior que as tempestades. Ele criou o céu e a terra, e nada pode abalar o meu Deus. Nada. O inimigo quer fazer eu pensar que a tempestade é maior, mas eu sei que não. O meu Deus é maior que as tempestades. Ele pode parar tudo com o poder da sua palavra. O problema é que às vezes aquela pergunta continua: ainda não tendes fé? Depende de eu e você centrarmos a nossa fé, não de que a tempestade é maior e que vai nos destruir, mas a fé no Deus que é maior que a tempestade e pode nos livrar e trazer bonança. Pai querido, nós queremos suplicar que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Nós somos fraquinhos, Senhor, tão fraquinhos como aqueles discípulos. E olha que eles estavam com o Senhor, eles podiam ver o Senhor fisicamente na presença deles. Nós passamos por lutas, por tempestades inesperadas, como essa aqui, que chegou quando ninguém esperava, quando estavam no meio do lago e não tinha como voltar, e nem ir para frente, tudo estava tão perdido. Mas o Senhor acalmou a tempestade. E é o Senhor nosso Deus glorioso, vitorioso, que nós tememos, no sentido de nos maravilhamos, nos admiramos, ficamos encantados com o seu poder, com a sua majestade, e não queremos ser enganados pelos ruídos que o diabo faz ao nosso redor, como se a tempestade fosse nos devorar. Dá-nos a sabedoria de fazer o que diz Hebreus capítulo 12, continuar olhando para Cristo, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos, porque a Bíblia é o manual do Senhor para uma vida feliz, uma vida de vitória, uma vida abençoada. E nós te agradecemos porque ela falou mais uma vez ao nosso coração.